Nora traiçoeira, estrangula a sogra no porão, mas o que acontece depois é inacreditável. A noite estava pesada e escura, as gotas de chuva tamborilavam freneticamente no telhado, como se a natureza estivesse assistindo ao espetáculo sombrio que se desenrolava no porão da casa. Nora, com os músculos tensos e o coração disparado, encarava Dona Edna, a sogra que sempre a via como a nora modelar. Mas lá no fundo, ela sabia que aquilo era apenas uma máscara. Edna, mulher de olhos penetrantes e palavras afiadas, estava prestes a desvendar segredos que Nora havia enterrado a 7 palmos de distância. Você nunca será boa o bastante para meu filho. A velha gritou, e a raiva jorrou como um vulcão prestes a entrar em erupção. Em um ímpeto de desespero, Nora avançou, suas mãos como garras, sentindo a suavidade da pele enrugada de Edna. O calor da batalha a envolvia, enquanto as sombras dançavam ao redor. "Cale-se!" gritou, as palavras ecoando as suas inseguranças mais profundas. Num movimento rápido, as mãos que sempre foram carinhosas se tornaram armas, estrangulando a mulher que se colocara como um obstáculo em sua vida. O ar escapou dos pulmões de Edna, e Nora percebeu uma liberação estranha, como se a pressão sobre sua alma fosse aliviada. Mas no fundo, o que ela pensava que era libertação se transformou em um pesadelo. Naquele momento de desespero, algo distinto aconteceu. Ao empurrar uma estante com os braços, um artefato antigo e empoeirado caiu. Um brilho súbito iluminou o porão, e as paredes pareceram vibrar. Inscrições e símbolos começaram a brilhar. Era um portal ancestral. Algo que Nora jamais poderia imaginar que existia. Os ventos uivavam, e de repente vozes sussurrantes começaram a ecoar pela sala. Aquelas almas perdidas que buscavam paz. Espíritos ancestrais foram convocados, revelando que os segredos de sua família não estavam apenas enterrados na memória, mas vivos, pulsando, esperando para serem descobertos. Nora congelou, o corpo paralisado pela culpa e pelo terror. As sombras começaram a se enroscar em torno dela. Figuras etéreas que trouxeram à tona verdades desconfortáveis. Recordações de sua infância, vazias e atormentadas, apareceram com força. Uma avó com segredos obscuros. Um pai que nunca falou sobre sua origem. Um passado envolvendo altos custos. E Dona Edna não era apenas a sogra severa. Era uma guardiã de sombras. Uma mulher que também carregava suas próprias cicatrizes, agora reveladas no calor da revelação. "Você não pode fugir do que é, Nora." Uma das figuras gritou, e a voz soava como um eco de sua própria mente, uma lembrança do que tinha feito. O choque a envolveu como um cobertor úmido. O desejo de ambição enfrentava os fantasmas de sua maldade. O que ela queria realmente não era apenas a liberdade, mas uma aceitação que nunca tivera. À medida que a atmosfera se tornava eletricamente opressiva, Nora percebeu que a luta não era mais contra Dona Edna, mas uma batalha interna por sua própria alma. O tempo parecia distorcido, cada segundo uma eternidade, enquanto as vozes ancestrais se intensificavam, cobrindo-a como uma tempestade. O terror do que estava a ponto de acontecer preenchia o ar denso, ameaçando consumir tanto sua vida quanto sua humanidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Nora estava paralisada, sua mente um mar de confusão e medo. A tempestade lá fora rugia, mas dentro do porão, um silêncio pesado dominava o ambiente.
As vozes ancestrais começaram a sussurrar segredos, revelações. E quando tudo parecia se revelar, um estrondo cortou a atmosfera, quebrando a tensão. A porta do porão se abriu com um golpe, e uma figura desconhecida surgiu. Era um homem de aparência familiar, mas Nora não conseguia colocar o nome. Seus olhos, no entanto, eram os mesmos de seu marido, mas a expressão era de pura raiva. "Pare agora!" ele gritou, a voz ressoando como um trovão. Nora ficou paralisada de novo, respirando pesadamente. "O que você está fazendo aqui, Carlos?" Ela mal podia acreditar que seu marido estava ali, não depois de tudo o que estava acontecendo. A cena que se desenrolava parecia digna de um filme de terror. "Eu vim ver o que você fez", ele disparou, com um olhar que a atravessou como uma flecha. Não era apenas raiva, havia dor ali. Ele se virou para a sogra, ainda incapacitada no chão. "Mãe, o que aconteceu?" Dona Edna, com a voz ofegante, sussurrou. "Nora, você precisa entender." As palavras mal saíram de seus lábios, mas eram suficientes para acender uma chama de dúvida em Carlos. O homem deu um passo em direção a Nora, a expressão misturando preocupação e descrença. "Nora, você não está sozinha. O que está acontecendo aqui? O que você fez?" Nesse instante, as paredes do porão pareciam dançar em resposta ao turbilhão emocional. O artefato que havia caído da estante começou a brilhar intensamente, chamando a atenção de todos. Não era apenas uma velha relíquia, era uma caixa misteriosa, cheia de segredos e histórias. Carlos, sem hesitar, se aproximou e a pegou, sua curiosidade ofuscando o medo. Ao abrir a caixa, um vento frio percorreu o local. Dentro estavam cartas, fotografias e um diário desgastado, tudo pertencente à família de Edna, mas que guardava segredos escondidos. As palavras escritas ali revelavam uma linhagem oculta, uma herança de bruxaria e de conflitos que todo mundo tinha tentado esquecer. "Você não sabia." A voz de Dona Edna agora era um sussurro, quase inaudível. "Quando você casou com meu filho, você não apenas se tornou parte da família, você herda tudo. Isso. O que houver aqui é seu também." A revelação atingiu Nora como um soco no estômago. Sua mente girou. Por que não lhe disseram antes? O que mais estavam escondendo? Carlos olhou para Nora com um misto de amor e medo. "Nora, o que significa?" Ele estava tentando entender. Poderia sua vida ter um significado muito mais profundo do que nunca imaginara. Mas antes que ela pudesse responder ou processar a avalanche de informações, a caixa explodiu em luz. As vozes ancestrais agora choravam, não mais sussurrando, mas gritando verdades há muito esquecidas. O chão tremeu sob seus pés, e um eco de risadas infantis preencheu o ar, misturado ao choro de alguém que carregava uma culpa inconsolável. A luz se intensificou enquanto figuras espectrais apareciam, sombras de passado, e Nora percebeu que não só sua sogra, mas também Carlos e até ela mesma estavam conectados de maneiras que nunca tinham imaginado. "Você não pode escapar, Nora." As vozes gritaram em uníssono, levando a um abismo de questionamentos. O porão e a escuridão agora eram seu palco, onde um novo jogo havia começado. A linha entre passado e presente se desfez, e a única certeza era que tudo até então estava prestes a mudar. O que mais ela não sabia? O que mais estava por vir? E no epicentro desse turbilhão emocional, Nora se perguntou, seria esse o momento que mudaria tudo? O porão e a escuridão agora eram seu palco, onde um novo jogo havia começado. A linha entre passado e presente se desfez, e a única certeza era que tudo até então estava prestes a mudar. O que mais ela não sabia? O que mais estava por vir? Nora estava paralisada, sentindo uma dor aguda no peito. As vozes ancestrais começaram a se agitar, como um turbilhão à sua volta, e quando tudo parecia um caos, algo inesperado ocorreu. O estalo da caixa,
se reverberou pela sala como um trovão, e um clarão ofuscante atingiu. Ela fechou os olhos, o calor da luz queimando sua pele. Quando finalmente abriu os olhos, o cenário havia mudado. O porão agora era um espaço completamente diferente, iluminado por uma luz dourada e quente. Não havia mais sombras, nem as vozes, apenas uma figura à sua frente. Era uma mulher alta e imponente, com uma presença que parecia dominar o ambiente. Nora a reconheceu imediatamente. Era a sua avó, a mesma que escutou os segredos da família sendo sussurrados em seus sonhos. "O que você faz aqui?" Nora questionou, seu coração disparando. Ela nunca havia visto a avó tão real, tão vívida. Mas antes que pudesse receber uma resposta, um grito rasgou o ar. "Nora!" Carlos estava paralisado na entrada do porão, seu olhar fixo na figura da avó. "Você a conhecia?" Ele não conseguia olhar para Nora, sua raiva agora transformada em confusão e dor. "Carlos, eu não sei como isso está acontecendo." Nora gaguejou, mas mal teve tempo de explicar. A luz ao redor da avó pulsava e os olhos da mulher estavam cheios de um conhecimento eterno. "Estou aqui para guiá-la", a avó disse, sua voz ecoando como um lamento e uma promessa. "A verdade está diante de você, mas o passado não pode ser ignorado." Mais uma vez, a caixa começou a brilhar, emitindo uma energia que parecia viva. Naquele instante, a avó estendeu a mão, e imagens começaram a se formar no ar, como um filme. Nora viu a família em momentos que nunca conheceu. Rituais antigos, segredos murmurados em noites escuras, alianças traindo alianças, e uma linha de sangue carregando mais magia do que dor. E então, uma imagem fez seu coração parar. A mulher na tela, de olhos azuis como os de Carlos, tinha o mesmo sorriso familiar. Era a tia dele, a irmã perdida, que todos acreditavam estar morta. "Não, não pode ser", Nora sussurrou. "Sim, é verdade", a avó confirmou, com uma tristeza profunda em seu olhar. "Ela foi levada, mas sua linha de sangue trouxe a magia de volta. Você sempre foi parte disso." Carlos estremeceu, sua fé em Nora vacilando. "Então você sabia de tudo." Ele virou-se para ela, como se um abismo se abrisse entre eles. "Eu não sabia", Nora começou. Mas o peso da verdade estava se revelando. As mentiras que ela guardou começaram a gritar, suas inseguranças voltando para assombrá-la. Enquanto o passado se desenrolava diante deles, um raio atravessou o céu e um estrondo ecoou. O porão vibrou, as paredes tremendo com a intensidade. "Os espectros estão chegando", a avó gritou, sua voz cortando. A atmosfera carregada de tensão. As sombras retornaram, mas agora com uma fúria avassaladora. Nora percebeu que elas eram espíritos de sua própria linhagem, com histórias não contadas, exigindo que viessem à luz. Antes que conseguíssemos entender a gravidade da situação, uma figura gigante e aterrorizante surgiu atrás da avó. Um espectro de um ancestral sombrio, seus olhos brilhando como brasas. Ele apontou para Nora e Carlos, proclamando em uma voz profunda: "Você não pode escapar. A verdade foi despertada e ela exigirá sacrifícios." O choque tomou conta de todos. A luz da caixa ofuscou e o ambiente estremeceu em resposta ao grito ancestral. Nora sentiu o tempo parar, cada segundo uma eternidade de terror e revelações. "Carlos, o que vamos fazer?" Sua voz soou, pequena e vulnerável. No meio do caos, algo dentro de Nora mudou. As respostas estavam lá, mas e se ela não gostasse delas? E se o que ela tinha se construído estivesse prestes a desmoronar? O olhar de Carlos havia diferente agora, não apenas como a mulher que amava, mas como alguém que guardava uma herança de segredos e responsabilidades que ele nunca soube. "O que você quer de mim?" ela gritou, sua voz se perdendo na tempestade de emoções. E o mistério pairou no ar. A única certeza era que juntas essas verdades a levariam a um destino sombrio, e que de alguma forma
ela teria que confrontar tudo o que a moldou. E aquilo apenas estava começando. Nora estava paralisada, sentindo uma dor aguda no peito. As vozes ancestrais começaram a se agitar, como um turbilhão à sua volta. E quando tudo parecia um caos, algo inesperado ocorreu. O estalo da caixa se reverberou pela sala como um trovão, e um clarão ofuscante a atingiu. Ela fechou os olhos, o calor da luz queimando sua pele. Quando finalmente abriu os olhos, o cenário havia mudado. O porão agora era um espaço completamente diferente, iluminado por uma luz dourada e quente. Não havia mais sombras, nem as vozes, apenas uma figura à sua frente. Era uma mulher, alta e imponente, com uma presença que parecia dominar o ambiente. Nora a reconheceu imediatamente. Era sua avó, a mesma que escutou os segredos da família sendo sussurrados em seus sonhos. "Que você faz aqui?" Nora questionou, seu coração disparando. Ela nunca havia visto a avó tão real, tão vívida. Mas antes que pudesse receber uma resposta, um grito rasgou o ar. "Nora!" Carlos estava paralisado na entrada do porão, seu olhar fixo na figura da avó. Você a conhecia?" Ele não conseguia olhar para Nora, sua raiva agora transformada em confusão e dor. "Carlos, eu não sei como isso está acontecendo." Nora gaguejou, mas mal teve tempo de explicar. A luz ao redor da avó pulsava e os olhos da mulher estavam cheios de um conhecimento eterno. "Estou aqui para guiá-la," a avó disse, sua voz ecoando como um lamento e uma promessa. "A verdade está diante de você, mas o passado não pode ser ignorado." Mais uma vez, a caixa começou a brilhar, emitindo uma energia que parecia viva. Naquele instante, a avó estendeu a mão e imagens começaram a se formar no ar, como um filme. Nora viu a família e momentos que nunca conheceu, rituais antigos, segredos murmurados em noites escuras, alianças traindo alianças e uma linha de sangue carregando mais magia do que dor. E então, uma imagem fez seu coração parar. A mulher na tela, de olhos azuis como os de Carlos, tinha o mesmo sorriso familiar. Era a tia dele, a irmã perdida que todos acreditavam estar morta. "Não, não pode ser," Nora sussurrou. "Sim, é verdade," a avó confirmou, com uma tristeza profunda em seu olhar. "Ela foi levada, mas sua linha de sangue trouxe a magia de volta." "Você sempre foi parte disso." Carlos estremeceu, sua fé em Nora vacilando. "Então você sabia de tudo." Ele virou-se para ela, como se um abismo se abrisse entre eles. "Eu não sabia," Nora começou, mas o peso da verdade estava se revelando. As mentiras que ela guardou começaram a gritar, suas inseguranças voltando para assombrá-la. Enquanto o passado se desenrolava diante deles, um raio atravessou o céu e um estrondo ecoou. O porão vibrou, as paredes tremendo com a intensidade. "Os espectros estão chegando," a avó gritou, sua voz cortando a atmosfera carregada de tensão. As sombras retornaram, mas agora com uma fúria avassaladora. Nora percebeu que elas eram espíritos de sua própria linhagem, com histórias não contadas, exigindo que viessem à luz. Antes que conseguisse entender a gravidade da situação, uma figura gigante e aterrorizante surgiu atrás da avó. Un espectro de un ancestral sombrío, seus olhos brillando como brasas. Él apontó para Nora y Carlos, proclamando en una voz profunda: "Você no puede escapar. La verdad fue despertada, y ella exigirá sacrificios." O choque tomó conta de todos. La luz de la caja ofuscó, y el ambiente estremeció en respuesta al grito ancestral. Nora sintió el tiempo parar. Cada segundo una eternidad de terror y revelaciones. "Carlos, ¿qué vamos a hacer?" Su voz soó pequeña y vulnerable. Y entonces, no medio de aquel caos, algo increíble aconteció. O espectro se transformó, una onda de energía cruzando el espacio. Él comenzó a falar, mas en vez de ameaças, suas palavras revelaram um segredo devastador. "Nora, você é a reencarnação de uma poderosa bruxa que morreu há séculos.
O destino de sua linhagem repousa em você. Nora não podia acreditar. O corpo dela se encheu de uma força que nunca conhecera. Ao mesmo tempo, uma sombra escura parecia querer engoli-la. Carlos, em choque, deu um passo para trás, a crença dele em sua normalidade se desintegrando. Como isso é possível? Por que ninguém me disse nada? A avó olhou para a figura espectral com temor. Ela precisa escolher ou vamos todos ser consumidos por esta verdade. Nora estava entre a luz da sua avó e a escuridão do espectro. Sentiu uma pressão no peito, o peso pesado da escolha. O que isso significa para nós? Ela gritou, angustiada. Significa que você terá que sacrificar algo, alguém, para salvar sua verdadeira essência, respondeu o espectro, enquanto as vozes ancestrais se tornavam um coro. O ar era denso e a sensação de que tudo que Nora amava estava prestes a ser levado a uma nova dimensão de dor e descoberta se instalou. Nora olhou para Carlos, tentando decifrar a expressão dele, mas não conseguia ler seus sentimentos. Enquanto as sombras dançavam em torno deles, a única certeza era que a verdade a confrontaria de um jeito ou de outro. E no abismo daquela escolha, ela sentiu o futuro dela se desdobrar em um mar de incertezas. Nora estava entre a luz da sua avó e a escuridão do espectro. Sentiu uma pressão no peito, o peso pesado da escolha. O que isso significa para nós? Ela gritou, angustiada. A figura sombria, com seus olhos ardendo em fúria, começou a avançar. A luz quente que emanava de sua avó se intensificou, como se quisesse repelir a ameaça. Você precisa escolher, Nora, a avó exclamou, mantendo-se firme. A verdade pode doer, mas a escuridão trará sofrimento. Os olhos dela estavam cheios de sabedoria, mas Nora estava confusa. O que ela realmente precisava fazer? Carlos, atordoado, os olhos fixos na avó, balançava a cabeça. Nora, o que você pensa que vai fazer? Você não precisa disso. Não pode ser verdade. Ele queria acreditar que era tudo uma mentira, uma representação de suas piores inseguranças. Nora olhou para Carlos. A conexão entre eles parecia pendurada por um fio. Ela sentia um nó na garganta. Carlos, se a verdade é essa, como posso fugir? A caixa começou a brilhar ainda mais, e as visões se tornaram mais frenéticas. Imagens de rituais antigos, caras de familiares que ela nunca conheceu. Até que, enfim, viu seu pai. Ele estava olhando para ela, e seu rosto estava contorcido em dor. Nora, não! Você precisa enfrentar isso. Não é o que você pensa. A garganta dela apertou ainda mais. Pai, por que você nunca me disse? Sua voz tremia. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Uma explosão de luz iluminou o porão, e a figura do espectro se fundiu às imagens de sua infância, revelando algo que ela nunca esperaria. Sua verdade é mais poderosa do que você imagina. Você é uma bruxa, mas não é só isso. A energia na sala começou a vibrar com uma força quase palpável. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. As palavras ecoavam como um trovão, e o que era confusão se tornou uma onda de choque atravessando Nora. O que você quer dizer? A cada batida de seu coração, as revelações tomavam forma. Ele não é seu pai biológico. O espectro gritou. Ele é um guardião, um protetor, mas a origem de sua magia vem de outra linhagem. Uma linhagem que ele escondeu para te proteger. Carlos ficou em estado de choque, os olhos arregalados. Nora, isso não pode ser verdade. Não, a avó gritou. Necessidade de proteger sua neta. Fique longe da verdade, ela pode causar mais dor. Mas as vozes ancestrais começaram a clamar, e as paredes do porão pareciam se apertar em torno deles. A verdade deve ser revelada. O equilíbrio deve ser restaurado. Nora se sentiu tensa, a energia da revelação pesando sobre ela. Quem sou eu realmente? Ela sentiu que as sombras não estavam apenas ameaçadoras, mas também familiares. Elas eram uma extensão dela.
um eco do que sempre esteve escondido. Carlos, com expressão de conflito, passou um passo à frente entre a luz e a escuridão. Nora, somos uma família. Não importa a linhagem. Nossos laços não são definidos apenas pelo sangue. As sombras atrás dele começaram a se agitar, a barreira entre realidade e espiritualidade se rompendo. Ele não sabia, mas naquele momento, sua valentia se tornava o último bastião contra a escuridão. Mas então, em meio ao tumulto, uma voz estrondosa cortou o ar. O que foi dito não pode ser desfeito. O sacrifício deve ser feito. O espectro avançou, e a sala foi envolvida em um turbilhão de luz e sombras. Nora sentiu seu coração acelerar. O que a verdade exigiria dela? Ela estava prestes a perder tudo, incluindo os laços que havia formado. E o peso da responsabilidade estava prestes a esmagá-la. Você deve tomar uma decisão agora. O espectro gritou. A urgência apodera-se de todos. O que você está disposta a sacrificar para mudar seu destino? Enquanto o chão abaixo dela se desvanecia, Nora percebeu que estava prestes a descobrir não apenas quem realmente era, mas também quem ela poderia deixar para trás. O futuro parecia incerto, e ela sentiu a pressão da escolha lhe consumir, deixando a única certeza: nada seria como antes. Nora estava entre a luz da sua avó e a escuridão do espectro. Sentiu uma pressão no peito, o peso pesado da escolha. O que isso significa para nós? Ela gritou, angustiada. O espectro avançou, os olhos brilhando com uma intensidade que parecia absorver toda a energia do ambiente. Carlos estava paralisado, seu coração batendo forte. Nora, não faça isso. Não deixe que isso controle você. Ele estava apavorado. Sem saber se a namorada estava prestes a abraçar um destino que poderia mudar tudo. A confiança entre. Eles estavam em jogo enquanto as sombras ao seu redor começavam a se contorcer como se sentissem a tensão no ar. E então, antes que Nora pudesse responder, a casa pareceu estremecer. Um barulho ensurdecedor ecoou de dentro das paredes, como se as próprias fundações estivessem rachando. O que está acontecendo? Ela gritou, o ar quente e pesado ao seu redor. A avó, com a mão estendida, começou a recitar palavras em uma língua antiga, mas o som do que ela dizia se transformou em gritos agudos, ecoando como se uma tempestade estivesse se formando. Entendia, não é? Você é a chave para a cura da linhagem. Sem você, Nora não pode acordar para a verdade dentro dela. Nora sentiu seu coração parar. O que isso significava? O que ela não sabia sobre Carlos? O espectro continuou, a voz ressoando no ambiente como trovão. O homem que você ama, Nora, não é apenas seu namorado. Ele é parte da herança que você tem que enfrentar. Vocês são mais entrelaçados do que imaginam. Nesse instante, uma luz ofuscante irrompeu da caixa mágica. As visões começaram a girar freneticamente, trazendo flashes do passado. Ela viu seu pai, seu olhar distante, um homem que não era o que parecia. Os rostos de pessoas que ela nunca conheceu se mesclaram com risos infantis. E, então, passou a ver Carlos também, mas não como ele estava agora. Ele tinha algo de magnífico e aterrador. Uma aura que fazia seu coração disparar. O que é isso? Ela murmurou, com uma mistura de espanto e horror. Carlos, confuso, soltou um gemido. O que você está vendo? Ele não conseguia entender, mas os olhares entre eles estavam mudando, se transformando em algo mais profundo, algo que fazia o chão sob seus pés parecer menos seguro. Você não pode me dizer que você é parte disso. Nora estava em choque, sua mente girando com as implicações. O impacto da verdade era uma onda de dor sendo derramada dentro dela. Eu não sabia. Eu não sei o que estão falando. Carlos gritou, a frustração e a confusão em sua voz refletindo o turbilhão de emoções que passava por sua mente. Mas a sombra do espectro não estava disposta a ser ignorada. Todos os que nascerem dessa linhagem possuirão poderes especiais. E sim, Carlos, você sempre foi parte disso.
mesmo que tenha crescido sem saber. Seus ancestrais têm uma conexão com a magia, assim como a de Nora. As palavras do espectro ecoaram, a sala inteira vibrou, e as sombras começaram a se mover em volta deles, pulsando com um poder quase palpável. A avó, com uma expressão de desespero, tentou intervir. Chega! A verdade deve ser proposta com amor, não com raiva. Mas era tarde demais. O espectro, com um risinho sarcástico, olhou para eles e disparou. Só há um jeito de resolver isso. Um sacrifício precisa ser feito para restabelecer o equilíbrio. Quem estará disposto a se sacrificar? Nora imediatamente virou-se para Carlos. Não, disse ela, com a voz embargada. Não pode ser. Sua mente não conseguia processar o que estava acontecendo. O olhar de Carlos estava agora saturado de resoluções. Ele deu um passo à frente, absorvendo toda a responsabilidade sem hesitar. Eu farei isso, gritou ele, sua voz se elevando, cheia de coragem. O espectro sorriu, como se soubesse que a escolha dele poderia significar um novo começo ou um fim devastador. Não, Carlos, você não pode, Nora gritou, sentindo o desespero apertar seu peito com tanta força que mal conseguia respirar. Mas já era tarde. O destino tinha sido lançado, e a realidade que conheciam estava prestes a mudar para sempre. Nora estava em um turbilhão. Carlos havia se oferecido para o sacrifício, e a sala parecia girar ao redor dela. Não! Carlos, você não pode fazer isso! Gritou Nora, desesperada. O espectro estava sorrindo, uma expressão que misturava triunfo e malícia. Carlos, com os olhos fixos na esposa, balançou a cabeça, mas seu olhar era firme, decidido. Eu não vou deixar você sofrer por causa disso, ele respondeu, sua voz ecoando na sala cheia de tensão. Nora sentiu um nó na garganta. O que ele estava fazendo era heróico, mas era também insano. Em um gesto rápido, ela se aproximou dele, segurando seu rosto com as mãos. Nós podemos encontrar outra maneira. Não precisa ser assim. Mas a determinação nos olhos dele a fez hesitar. Eu sou parte disso, Nora. Eu sempre fui. E se sacrificar por você é o que precisa ser feito, então é isso que eu vou fazer. A intensidade de suas palavras era quase física, e as lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela. Enquanto o espectro olhava para a cena com prazer, um estalo ecoou no ar. Um raio pareceu atravessar a sala, e tudo se iluminou em uma explosão de luz. Nora estava apavorada, mas no meio daquele caos, algo inesperado aconteceu. Ela sentiu uma energia percorrer seu corpo, quente, pulsante. Era como se tudo ao redor estivesse sendo puxado para dentro dela. As vozes ancestrais começaram a se intensificar, e uma verdade devastadora era revelada. Não é só você que tem um legado a cumprir. Uma voz poderosa ecoou, envolta em raios luminosos. Nora olhou para o espectro, assustando-se. Você não está sozinha nessa. Você é a chave, mas não apenas de sua própria história. E então, como em um filme, tudo mudou em um piscar de olhos. A luz se concentrava na caixa e um novo objeto começou a emergir. Um medalhão dourado, flutuando no ar. Ele parecia pulsar com uma energia intensa, irradiando um brilho que iluminava a sala. As máscaras de amor e dor estavam prestes a ser levantadas. Esse medalhão é a essência da sua linhagem, Nora. Você precisa reivindicá-lo. Faça isso e protegerá Carlos e todos que ama. O espectro gritou, e sua presença se intensificou. Eu não sei como. Ela estava confusa e perdida, mas algo dentro dela começou a se acender. Uma conexão com o passado, uma herança que nunca soube pulsava dentro de sua alma. Pegue, ele pertence a você. O espectro estava agora em um frenesi, e a pressão no ar começou a desmoronar. Carlos olhou para ela, a luta e a angústia em seu rosto. Nora, faça isso. Não sou nada sem você. Foi como um estalo. O medo deu lugar a uma necessidade profunda de proteger aqueles que amava. Nora estendeu a mão em direção ao medalhão, e quando o tocou, uma onda de energia atravessou seu corpo como um relâmpago. Imagens do passado surgiram. Suas raízes, histórias antigas, uma linhagem de bruxas e seus poderes. Mas então, no instante em que ela segurou o medalhão,
Uma revelação aterradora ecoou pelo porão. Carlos, você não é quem realmente pensa que é. A voz ancestral do espírito ressoou, e todos gelaram. Você é parte da linhagem oposta, destinada a destruir a linhagem de Nora. Você foi enviado para desestabilizá-la desde o início. Nora ficou paralisada. O quê? O chão sob seus pés parecia desmoronar. As sombras, agora, não eram mais ameaçadoras. Elas eram uma extensão dela, um aviso de algo muito mais profundo. Carlos, confuso e atordoado, balançou a cabeça, sem saber como reagir. E a sala começou a tremer. O que ela acreditava ser amor incondicional, agora se transformava em uma traição que cortava como uma faca. As lágrimas escorriam pelo rosto de Nora, e o espectro, satisfeita, riu enquanto as sombras dançavam ao redor. Agora você precisa decidir, Nora, o que isso significará para você e para o seu futuro. Uma pergunta que pairou no ar, e tudo que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. Como ela iria lidar com essas novas revelações? O que mais estava em jogo? E, principalmente, o que aconteceria com o Carlos, agora revelado como o inimigo? A tensão no ar era palpável, e Nora fechou os olhos, sentindo a pressão da decisão esmagá-la. O futuro se desdobrava diante dela, e o destino deles estava mais em jogo do que nunca. Nora estava entre a luz da sua avó e a escuridão do espectro. Sentiu uma pressão no peito. O peso pesado da escolha. O que isso significa para nós? Ela gritou, angustiada. O espectro avançou, os olhos brilhando com uma intensidade que parecia absorver toda a energia do ambiente. Carlos estava paralisado, seu coração batendo forte. Nora, não faça isso. Não deixe que isso controle você. Ele estava apavorado, sem saber se a namorada estava prestes a abraçar um destino que poderia mudar tudo. A confiança entre eles estava em jogo, enquanto as sombras ao seu redor começavam a se contorcer como se sentissem a tensão no ar. E então, antes que Nora pudesse responder, a casa pareceu estremecer. Um barulho ensurdecedor ecoou de dentro das paredes, como se as próprias fundações estivessem rachando. O que está acontecendo? Ela gritou, o ar quente e pesado. Ao seu redor, a avó, com a mão estendida, começou a recitar palavras em uma língua antiga, mas o som do que ela dizia se transformou em gritos agudos, ecoando como se uma tempestade estivesse se formando no coração da sala. As luzes começaram a piscar, e tudo parecia prestes a desmoronar. O espectro, percebendo que sua hora estava se esgotando, virou-se para Carlos e disparou. Você não entendia, não é? Você é a chave para a cura da linhagem. Sem você, Nora não pode acordar para a verdade dentro dela. Nora sentiu seu coração parar. O que isso significava? O que ela não sabia sobre Carlos? O espectro continuou, a voz ressoando no ambiente, como trovão. O homem que você ama, Nora, não é apenas seu namorado. Ele é parte da herança que você tem que enfrentar. Vocês são mais entrelaçados do que imaginam. Nesse instante, uma luz ofuscante rompeu da caixa mágica. As visões começaram a girar freneticamente, trazendo flashes do passado. Ela viu seu pai, seu olhar distante, um homem que não era o que parecia. Os rostos de pessoas que ela nunca conheceu se mesclaram com risos infantis, e então passou a ver Carlos também, mas não como ele estava agora. Ele tinha algo de magnífico e aterrorizante, uma aura que fazia seu coração disparar. O que é isso? Ela murmurou, com uma mistura de espanto e horror. Carlos, confuso, soltou um gemido. O que você está vendo? Ele não conseguia entender, mas os olhares entre eles estavam mudando, se transformando em algo mais profundo. Algo que fazia o chão sob seus pés parecer menos seguro. Você não pode me dizer que você é parte disso. Nora estava em choque, sua mente girando com as implicações. O impacto da verdade era uma onda de dor sendo derramada dentro dela. Eu não sabia. Eu não sei o que estão falando. Carlos gritou, a frustração e a confusão em sua voz refletindo o turbilhão de emoções
que passava por sua mente. Mas a sombra do espectro não estava disposta a ser ignorada. Todos os que nascerem dessa linhagem possuirão poderes especiais. E sim, Carlos, você sempre foi parte disso, mesmo que tenha crescido sem saber. Seus ancestrais têm uma conexão com a magia, assim como a de Nora. As palavras do espectro ecoaram, a sala inteira vibrou, e as sombras começaram a se mover em volta deles, pulsando com um poder quase palpável. A avó, com uma expressão de desespero, tentou intervir. Chega, a verdade deve ser proposta com amor, não com raiva. Mas era tarde demais. O espectro, com um risinho sarcástico, olhou para eles e disparou. Só há um jeito de resolver isso. Um sacrifício precisa ser feito para restabelecer o equilíbrio. Quem estará disposto a se sacrificar? Nora imediatamente virou-se para Carlos. Não, disse ela com a voz embargada. Não pode ser. Sua mente não conseguia processar o que estava acontecendo. O olhar de Carlos estava agora saturado de resoluções. Ele deu um passo à frente, absorvendo toda a responsabilidade, sem hesitar. E ele, sua voz se elevando, cheia de coragem. O espectro sorriu, como se soubesse que a escolha dele poderia significar um novo começo ou um fim devastador. Não, Carlos, você não pode. Nora gritou, sentindo o desespero apertar seu peito com tanta força que mal conseguia respirar. Mas já era tarde. O destino tinha sido lançado, e a realidade que conheciam estava prestes a mudar para sempre. Então, de repente, uma fissura se abriu no chão. A luz da caixa se intensificou, e em um lampejo, uma figura surgiu das sombras. Era uma mulher, pálida e alta, com um olhar que misturava tristeza e fúria. Carlos, ela gritou, e o choque de sua voz parecia atravessar a sala. Nora e Carlos olharam para ela em estado de choque. Você não sabe quem você realmente é. A presença da mulher era esmagadora. Ela começou a falar, suas palavras soando como um eco distante. Você é filho de uma bruxa poderosa que buscou tomar o lugar de Nora. A magia que te conecta a ela é a mesma que você herdou para destruí-la. A revelação atingiu Nora como uma onda. O rosto de Carlos empalideceu. Não, isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, mas as dúvidas começaram a se infiltrar. A mulher se aproximou. A dor em seu olhar era palpável. É verdade, Carlos. Você foi criado para separar Nora de seu destino. Mas ainda há tempo. Você pode escolher. Nora não sabia mais em quem acreditar. O amor que sentia por Carlos estava se desintegrando em dor. Por que você nunca me contou? Gritou para ele, sua voz falhando. Seu passado é uma mentira? Eu não sabia, eu juro. A confusão e a dor estavam estampadas em seu rosto. Mas enquanto olhavam um para o outro, toda a verdade começou a desmoronar. Agora a escolha é sua, Carlos, disse a mulher, sua voz profunda e solene. Você pode aceitar seu legado e se unir a Nora, ou continuar a viver na mentira. O clima ficou denso e a vida de todos parecia beirar um precipício. A tensão estava insuportável. O que Carlos faria? O que Nora escolheria se ele caísse nas garras da escuridão? O destino deles estava mais em jogo do que nunca, e no poder das verdades ocultas, novas sombras começaram a se formar ao redor deles, prometendo revelar segredos que estavam enterrados há séculos. A única certeza? O futuro seria incerto e o tempo estava se esgotando. Nora estava paralisada, as palavras da mulher ecoando em sua mente. Você é filho de uma bruxa poderosa que buscou tomar o lugar de Nora. As sombras dançavam freneticamente, a tensão no ar era palpável. Carlos parecia estar em choque, seus olhos se movendo entre Nora e a mulher. Isso não pode ser verdade, ele gritou. Mas as palavras saíram trêmulas. Nora sentia seu corpo tremer. A realidade que conhecia estava se despedaçando ao seu redor. A presença da mulher era avassaladora. E sua voz cortava como uma faca. Você herdou o poder e o fardo da linhagem que destruiu muitas famílias, incluindo a de Nora.
mas a escolha ainda é sua. As paredes pareciam fechar-se ao redor deles, como se o próprio porão estivesse sugando o ar. Carlos, isso não faz sentido. Nora finalmente falou, sua voz alta, heróica, mas cheia de insegurança. Ela queria acreditar que a mulher estava errada, mas uma parte dela sabia que poderia haver alguma verdade nas palavras dela. Se isso for verdade, o que somos um para o outro agora? A pergunta ficou pendurada no ar, carregando um peso insuportável. O rosto de Carlos estava pálido. Nora, eu te amo. Eu não sabia de nada disso. A dor em sua voz era clara, e ela podia ver a angústia estampada em seus olhos. A mulher adiantou-se, o olhar fixo no rosto de Carlos, como se estivesse lendo sua alma. Amor não é suficiente. Você tem um destino a cumprir e precisa decidir: ficar com Nora e lutar contra suas raízes, ou se afastar e liberar o mal que você carrega. A sala tremeu, e a energia pulsante fez Nora tropeçar. Ela sentiu o pânico crescer. Carlos não pode ser. Ela apertou a mão dele, como se pudesse ancorá-lo naquela realidade. Mas, para seu horror, Carlos se afastou lentamente. Ele olhou para a mulher com a expressão de quem finalmente compreende. Eu sempre soube que havia algo diferente em mim. Ele sussurrou, mais para si do que para ela. Mas eu não queria acreditar. Nunca. No fundo, o coração de Nora se partiu. Ela se preparou para discutir e insistir que ele não era isso, mas o som da caixa começou a crescer, fazendo todos à sua volta ficarem paralisados. Carlos, por favor, escolha a verdade, ela implorou, lágrimas queimando seus olhos. Mas então, em um instante, tudo muda. Uma fissura profunda se abre no chão, e uma nosa luz irrompe. A mulher começou a entrar na luz, sua forma pegando um brilho que nunca foi visto. Seja quem você realmente é, Carlos. Aceite o que lhe foi dado. Aquela mensagem estava impregnada de emoção, e a luz parecia querer engoli-lo. Carlos hesitou, a luta dentro dele se tornando visível em seu rosto. Então, em uma fração de segundo, ele avançou em direção à luz. Não, Nora gritou, mas enquanto estendia a mão, já era tarde demais. Uma explosão de energia sacudiu o porão. Carlos foi envolto pela luz, e a sala ficou em silêncio por um milésimo de segundo que parecia uma eternidade. Com um rugido ensurdecedor, algo se agitou dentro da luz e uma sombra colossal brotou dela. Então tudo aconteceu rapidamente. A sombra se manifestou na dianteira, revelando-se como um ser horrendo, com olhos ardentes e um sorriso malicioso. Era uma criatura tão antiga que emanava poder, um eco das verdades que estavam enterradas por muito tempo. Ele é meu, gritou a sombra, fazendo o chão tremer sob os pés de Nora. Uma onda de desespero a envolveu. Carlos, ela gritou desolada, mas ele estava ali, com a criatura, e a expressão dele era obscura, como se uma batalha estivesse acontecendo dentro dele. Nora ficou paralisada, incapaz de mover-se, enquanto a verdade os envolvia. Você não pode tirá-lo de mim. A criatura rosnou, e a sala parecia vibrar com sua força. Carlos estava mudando, sua forma se tornando mais poderosa e cada vez mais ligada à criatura. Você fez a escolha. A sombra completou, uma gargalhada ecoando pelo prédio, enquanto a realidade o cercava. Nora percebeu que tudo foi um plano, desde o começo. As revelações começaram a desvelar mais do que a história dela. Cada camada da verdade era mais assustadora do que a anterior. O que Carlos escolhera naquele momento mudaria não apenas o futuro dele, mas de todos ao seu redor. E com o grito de desespero dela lutando para alcançar as palavras, a última certeza que tinha era: tudo o que havia vivido até então poderia ter sido uma mentira. A linha entre amor, escolha e um legado sombrio estava se desfazendo diante dela. E enquanto os olhos da criatura se fixavam nela, uma única pergunta se formava em sua mente: ela conseguiria salvar Carlos
ou ele se tornaria a própria perdição. A luz começou a pulsar e a sombra colossal se aproximou mais ainda. Nora sentiu seu coração bater rapidamente, a adrenalina tomando conta enquanto ela observava a transformação de Carlos. Ele estava dividido entre duas realidades, uma mente lutando para se libertar da herança que nunca soubera. Carlos, ela gritou, mas a resposta dele veio com hesitação. Seus olhos refletiam um tumulto interno, e a energia ao redor deles estava prestes a explodir. Eu tenho que entender, tenho que saber quem sou. Ele parecia atormentado, pairando entre a luz e a escuridão. A figura sombria sorriu com malícia, como se já soubesse o resultado daquela batalha interna. Você pode se tornar poderoso, Carlos, a sombra exclamou. Sua voz ecoando entre as paredes do porão. Deixe que sua verdadeira essência venha à tona. Não. Nora se lançou em direção a ele, o coração apertado. Carlos, isso não é você. Lute contra isso. Mas sua voz parecia pequena, perdida na intensidade do momento. E então, a sombra estendeu uma mão, oferecendo o poder. Abrace seu legado. Esta é sua chance de se tornar quem você realmente é. Carlos hesitou, o olhar fixo na escuridão que se estendia diante dele. Nora não podia suportar. Ela correu para ele, pegou suas mãos e começou a falar. Palavras que vinham do fundo do seu coração. Você não precisa disso. Vamos enfrentar isso juntos. Nós podemos descobrir a verdade juntos. Com um movimento brusco, a luz da caixa começou a inundar o espaço, unindo-os em um feixe de energia e esperança. A sombra gritou, angustiada, enquanto Carlos olhava fixamente para a luz, a confusão se dissipando lentamente de seu rosto. Eu não quero ser isso, ele finalmente declarou, a voz poderosa e decisiva. Quero ser quem eu realmente sou, não o que a sua sombra me fez crer. A luz vibrou em resposta, e a sala explodiu em uma série de cores brilhantes, quase como se a própria casa estivesse respirando aliviada. Diante da reafirmação de Carlos, a sombra começou a se desfazer, gritos ecoando enquanto ela se retorcia ao deixar os corpos deles. Nora sentiu a energia pulsar, e tudo se acalmou. Um silêncio preenchendo o espaço antes tumultuado. Carlos estava ali, com um olhar claro, frágil, mas determinado. Você está bem? Ela perguntou, a preocupação desenhada em seu rosto. Agora estou, ele murmurou, envolvendo-a em seus braços. A conexão entre eles havia se fortalecido. As sombras se dissiparam, e embora soubessem que a luta estava longe de acabar, coordenaram suas respirações aliviadas. Um pequeno milagre após um caos imenso. A avó de Nora se aproximou, um sorriso suave nos lábios. Vocês encontraram o caminho. O amor e a verdade são poderosos. Sua voz era cheia de ternura e alívio, mas no fundo, sabia que o legado deles ainda apresentava desafios. Nora segurou a mão de Carlos. A história deles emaranhada, mas agora, um novo futuro estava à frente. O ar ainda vibrava com a intensidade do que acabara de acontecer, e apesar das incertezas que pudessem surgir, Nora se sentiu renovada. Estamos prontos para o que vier, disse. Ela, um lampejo de determinação iluminando seu olhar. Juntos, Carlos concordou, e essa palavra, cheia de promessa, ecoou no espaço. E assim, enquanto as sombras da noite se rompiam, uma nova luz despontava no horizonte, cheia de mistério, esperança e mais segredos para desvendar. Antes de encerrar este capítulo, eu preciso fazer um pedido. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente. Compartilhe suas reações e teorias sobre esse final nos comentários e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada.